Olá, eu sou a Ana e hoje nós vamos retomar a aventura de A Corrida para Chimney Rock. Se você perdeu algum episódio, volta lá na playlist do canal para não ficar por fora dessa história. No episódio passado, a gente teve que decidir entre tentar conversar com um menino nativo americano ou retornar para o campo ou fugir para o campo onde estava o grupo de famílias que estava viajando com a gente para resolver a situação do boi. A minha escolha então foi ficar e conversar com ele. Sendo essa a minha escolha, a gente vai pular então para a página 141. Na página 141, a gente descobre que o menino obviamente não fala o nosso idioma, que no caso é o inglês. Então a gente tenta se comunicar com ele de alguma forma, dizendo que aquele boi que ele está segurando é nosso. E ele, de maneira muito simpática, sorri, aponta para o boi e aponta para nós. Então ele entende a situação e ele nos devolve o boi. No fim das contas, você acaba descobrindo ou entendendo que, na verdade, muito provavelmente, o boi é que acabou saindo do semicírculo que a gente havia criado e começou a ficar andando pelos arredores do nosso acampamento. Aí a gente se sente mal por ter cogitado a ideia do menino ter roubado o boi e promete a si mesmo que da próxima vez você vai tentar ser menos desconfiado. Depois de mais alguns dias de acampamento aqui naquele local, chega finalmente a hora do nosso grupo cruzar o rio usando a balsa. A gente cruza sem problema nenhum e continua a nossa jornada. Conforme a gente vai caminhando, o nosso personagem começa a ficar muito cansado, ele adquire bolhas nos pés que também não ajudam nada e ele parece ter uma dor de cabeça persistente. O Caleb, que é o nosso capitão, ele tenta te incentivar falando que as coisas vão ficar bem, que logo você vai ser recompensado. Você não entende muito bem do que ele está falando, mas depois de ali algumas horas você vê então uma cachoeira com água cristalina que surge à sua frente. Você, como estava com bastante calor, cansado, vai direto para essa cachoeira e toma uns goles dessa água refrescante. Esse local então se chama Alcove Spring, que é um dos locais que estava lá no nosso mapa que a gente viu no guia da trilha. Vocês então começam a montar acampamento nesse lugar. Na manhã seguinte, porém, você acorda se sentindo muito enjoado e nem o cheiro de bacon, que é uma das comidas que você mais gosta, te anima. Aí chega o momento de você tomar a sua seguinte decisão. A gente já está prestes a seguir para retomar a jornada e você vai ter que decidir então se você vai contar à sua mãe que você não está se sentindo bem ou se você não vai contar nada e vai seguir a trilha. Se a gente lembrar do que a gente leu lá no guia da trilha, no episódio número 1, tem uma parte específica que comenta que caso você fique doente, é importante descansar e beber líquidos fervidos, porque a cólera e a disenteria são muito comuns nessa época, eram muito comuns nessa época. Então, eu vou escolher contar para minha mãe e vou pular então para a página 78. Ao contar então para sua mãe que você não está se sentindo bem, ela chega perto de você, coloca a mão na sua testa e percebe que você está em estado febril, que você está com febre. Então ela manda você deitar, descansar, enquanto isso ela e seu pai vão conversar com o capitão e pedir que o grupo fique pelo menos por mais alguns dias ali para que você esteja em condição melhor de retomar a viagem. Os dias seguintes não são nada fáceis, você continua passando muito mal, vomita bastante, seus pais trazem uma água meio suja para você tomar periodicamente, você odeia aquilo e mais pra frente, quando você para um pouco de vomitar, eles conseguem trazer sopa para você tomar e aí você vai se recuperando aos poucos. No terceiro dia, então, o grupo todo retoma a jornada. Você ainda está bastante fraco, por isso você acaba não caminhando tanto e usando o vagão como meio de transporte, mas o livro ressalta que também não é nada muito confortável. Depois, então, de alguns dias de viagem, você chega a um posto militar chamado Fort Kearny, que também é um dos pontos de referência que a gente tinha lá no guia da trilha. No Fort Kearny, vocês vão conseguir descansar mais um pouco e uma coisa muito positiva é que você consegue passar com um médico lá e que confirma que você estava com disenteria. Então ele comenta que a decisão de não continuar a viagem, descansar e beber líquidos fervidos foi muito correta. O médico acredita que o fato de você ter tomado aquela água diretamente da cachoeira pode ser o motivo que fez você ficar doente. No seu segundo dia em Fort Kearny, você já se sente totalmente recuperado e também nesse dia aparece um soldado barbado e fedido procurando pelo capitão do Wagon Train. Ele se apresenta como um guia e aparentemente conhece um caminho que diminui o tempo de viagem até o Chimney Rock em até um mês.
Para guiá-los, porém, ele vai cobrar uma quantia razoável de dinheiro. O Caleb, o capitão, não acha que seguir caminhos fora da trilha seja uma boa ideia, mas a parte de diminuir a viagem em 1 mês é bastante tentadora. Algumas das famílias do seu grupo já confirmaram que vão deixar um wagon train para seguir essa pessoa, esse guia. Qual vai ser a sua decisão? Seguir essa nova pessoa que apareceu ou continuar a fazer o caminho até o Chimney Rock com o Caleb e pela trilha do Oregon? A princípio, o tal guia ele parece bastante suspeito. De acordo também com o que a gente leu lá no Guia da Trilha, lá no episódio 1, o ideal seria não pegar atalhos ou sair da trilha. Então, eu também vou optar em continuar com o Caleb e continuar seguindo a trilha de Oregon. E por isso, então, a gente vai pular para a página 27. Virando, então, para a página 27, a gente descobre que 4 famílias que faziam parte do nosso grupo nos deixaram para seguir o guia. O Caleb acredita que, pelo fato de ter menos pessoas agora, as coisas vão caminhar de maneira mais rápida. O que já logo de cara parece não ser verdade, porque começa a chover e o nosso vagão fica atolado na lama. Nesse momento, então, a gente continua tentando tirar o vagão da lama, mas porque a chuva não para, o atoleiro continua lá e o nosso vagão não sai do lugar. O Caleb vem encontrar com a gente, ele também comenta que outros vagões estão na mesma situação e que agora a gente tem 2 opções. A gente pode esperar parar de chover ou a gente pode pedir ajuda para uma tribo indígena de um vilarejo que a gente acabou de passar. E essa vai ser, então, a nossa última decisão de hoje. A gente vai esperar a chuva passar ou a gente vai pedir ajuda para essa tribo. O livro comenta que, olhando para o céu, assim, aparentemente não parece que a chuva vai passar muito rápido. E o ponto negativo de pedir ajuda para essa tribo é que a gente não sabe o que eles vão pedir em troca. Se eles vão pedir dinheiro, se eles vão pedir alguma parte da nossa mercadoria. Qual a sua decisão? A decisão que eu tomei e as consequências dela a gente vai descobrir juntos no episódio número 4. Se cuidem direitinho e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Um grande abraço e tchau!